Boa noite a todos. Estamos aqui na MGS fazendo a nossa live referente à família das poliamidas, mas gostaria primeiro de fazer uma pequena introdução do que é a MGS e no que é a FGM. A MGS foi constituída em 1988, portanto já deve ter em torno de 30 anos, com a intenção de utilizar o plástico dentro da indústria, como avanço tecnológico desde aquele tempo. Todos os materiais que são desenvolvidos aqui são de fabricação nossa e estamos aí atuando até o presente momento. Em seguida, existe uma apresentação dos palestrantes, eu sou o diretor industrial, engenheiro mecânico, cofundador da MGS e FGM, o Vitor, que está aqui do lado, que vai me auxiliar na live, também vai na explanação, é nosso gerente comercial. E a equipe seguinte, que é da parte comercial, que é meu irmão Fábio Zidel, o Ryan Moro e o Sadi, que está ligado à parte da FGM. Eu vou comentar um pouquinho sobre a FGM, porque a FGM é, na realidade, o uso do plástico na indústria. Ela foi criada justamente para beneficiar os produtos da MGS para a indústria, Áreas que nós atuamos na FGM tem a cosmética, a área cosmética, siderúrgica, todos os perfis que nós fazemos, como as poliamidas, todos os produtos estão dentro de cada área dessa. A cosmética, siderúrgica, papel e celulose, alimentícia, bebidas, etc. E também com isso, a parte alimentícia, a gente criou um produto também que é da área de alimentos. Essa foi, vamos dizer assim, uma introdução do que a gente gostaria de mostrar para vocês. O assunto da família das poliamidas, o Vitor agora vai dar uma ideia inicial do que é, o plástico em si, o termoplástico e o termofixo. Vamos lá, Vitor. Olá, tudo bem? Então, como o Márcio falou, nós vamos comentar hoje sobre a família das poliamidas da MGS. A família das poliamidas é uma família grande. A MGS não fabrica todos os membros dessa família, mas a gente vai falar alguma coisinha sobre o que nós temos aqui. Antes disso, muita gente pergunta, puxa, de onde vem o plástico? O plástico vem do petróleo, o petróleo vai acabar e o plástico vai acabar. Então eu quero só dar uma introdução nisso daí, O plástico, tem esse slide que você está vendo, o plástico ele vem do petróleo gera-se a nafta, que é a primeira geração, depois vem as resinas plásticas, chama-se de segunda geração, e depois vem o produto acabado. No caso da MGS, são os semi-acabados para usinagem. Mas o plástico ele também tem uma origem de fonte renovável, que é de várias fontes renováveis. Aqui nesse slide nós temos aqui como exemplo a cana-de-açúcar, que vai gerar o etanol, que é a primeira geração, depois vem a resina, a segunda geração, e aí sim vem a aplicação, a terceira geração. No caso ali poderia ser os semi-acabados. No caso a MGS ainda não usa resinas de fonte renovável, porque também ainda não está muito difundido isso. Mas existe, eu acredito que vai ser um futuro bastante certo, o uso de produtos plásticos de fonte renovável. Os materiais plásticos também se dividem em termoplástico e termofixo. Isso também é uma informação importante que você deve saber. Os termos plásticos são os plásticos que a MGS fabrica, alguns deles, São aqueles plásticos que com calor e pressão eles podem modificar a sua forma, e depois de modificado, no caso da MGS, o semi-acabado, o tarugo, ou a chapa, ou o tubo, esse tarugo, chapa e tubo pode ser reutilizado, pode ser reciclado. Já no caso do termofixo, uma vez transformado, ele não tem como ser reciclado novamente. Então o nome já fala termofixo. Eu vou citar aqui alguns casos de termoplásticos. Nós temos ali a parte na primeira linha ali do slide que você está vendo, a parte de injeção, que gera um grande volume de consumo de plástico. A segunda linha ali são os semi-acabados, que é a linha da MGS.
mas também tem ali, você vê ali a terceira foto ali, os canos de PVC, né? Isso aí a gente não fabrica, mas também é um semi-acabado. E por último, as peças usinadas, que saem dos semi-acabados da MGS. Então, são infinitas formas que você pode usinar para ter a peça de sua preferência. Depois vamos ver aqui uns exemplos de termo fixo. Aqui vocês estão vendo, né? Na primeira linha tem o conhecido como Celeron. Então tem o Celeron prensado ali, tem umas peças também moldadas. Na segunda linha tem os poliuretanos, daí em forma de semi-acabado, em forma de injeção ali de pulseira do relógio, ou a espuma, essa espuma esponja, né, que chama de esponja, que usa-se na cozinha, é um poliuretano. Um sapato ali industrial assolado é de PU, é a abreviação dele, né, PU, poliuretano. E na última linha tem as resinas fenólicas, né, ali vê ali um material semi-acabado, tem a resina fenólica também na questão da tampa da panela e do cabo ali onde a gente segura, aquilo lá é resina fenólica também, é material termofixo. Essa placa de circuito interno é feita também com resina fenólica, e também ali as bolinhas de bilhar também é um material fenólico, ou seja, não tem como ser reciclável. É importante ressaltar que o descarte do material tem que ter uma responsabilidade. Aqui na MGS nós temos empresas autorizadas para recolher o descarte do material, o resíduo que é gerado pela produção, para dar um destino certo para não ficar no meio ambiente poluindo. É importante também falar, né, Visor, que a gente produz o termoplástico, né, não produz o termofixo, mas a gente, com parcerias com os fornecedores, a gente pode chegar a entregar, né, um poliuretano, Sim. um Celeron, ou seja, são materiais que, de certa forma, também complementam o uso do plástico na indústria, né, no plástico e o termofixo. Exatamente, tá? Bem lembrado. Agora vamos falar aqui um pouco sobre as vantagens do uso do plástico. É claro, né, todos têm conhecimento disso, o plástico está sendo cada vez mais utilizado. Prova disso está na linha automotiva. Antigamente os carros tinham muito metal, hoje tem bastante plástico, e há pesquisas para aumentar o volume de uso de plástico no carro, que geram infinitos benefícios como redução de peso, diminuição de consumo, barateia também o carro. Aqui eu vou citar alguns, vocês estão vendo nos slides ali. Baixo custo em relação ao metal. O plástico, o produto final do plástico é muito mais barato do que um em metal. O baixo peso em relação aos outros materiais, já falei também com relação aos automóveis, né? Alta resistência à tração e resistência a impacto comparado com outros materiais. Não necessita lubrificação, como o caso do metal, tem que colocar graxa, óleo. O plástico não precisa disso, ele é autolubrificante. Baixo risco de manuseio, alta flexibilidade, resistência à abrasão e baixo consumo de energia na sua produção. Aqui alguns exemplos, né? Mas tem N vantagens aí do uso do plástico. Só ressaltando também que essas vantagens estão ligadas sempre ao custo do material, ou seja, existem plásticos hoje que estão bem mais caros no seu preço de uso. Então é interessante sempre adequar o correto plástico para aquele uso, e com isso eu tenho uma relação custo-benefício na melhor forma possível, né? Isso é importante também levar em consideração, tá? E como propriedade assim, mais importante, então seria baixo custo e também uma resistência à tração e resistência ao impacto bastante boa, né? Dando uma condição de leveza ao equipamento que você vai construir, tá? Ainda na introdução, como nós comentamos que nós vamos falar sobre a família das poliamidas, mas existem outras famílias também. Vocês percebem um triângulo conhecido como pirâmide do plástico. Então o plástico ele se divide aí, você vê a parte da base dessa pirâmide, desse triângulo, tem lá os plásticos standard. Dentro desses plásticos standard, nós temos aqui o polipropileno, o polietileno, são aqueles plásticos que resistem até 100 graus Celsius em uso contínuo, sem deformar, sem perder as propriedades, nada.
Depois disso, até 150 graus, são os conhecidos plásticos de engenharia. Dentro dos plásticos de engenharia tem as poliamidas, mas também tem outros plásticos que são conhecidos como os plásticos de engenharia, que são aqueles que resistem até 150 graus Celsius. Entre eles, o poliacetal, um produto que está em destaque no mercado hoje em dia. E depois tem os chamados plásticos de alta performance, que são aqueles que resistem até 300 graus Celsius sem deformar, sem perder propriedade. E é claro, quanto maior a resistência à temperatura, maior é o custo do material, né, do plástico. Então, só para vocês terem uma ideia, né, não vamos entrar, vocês percebem que tem vários plásticos dentro da pirâmide, realmente são vários plásticos mesmo, não vamos falar todos eles. Hoje o foco está na família das poliamidas. Vou mostrar aqui no próximo slide. Então, a MGS ela tem 3 grupos de produção de plástico. Poliamidas, que é um plástico de engenharia, vocês vão ver ali a flechinha, né? A família dos plásticos de engenharia e a família das poliurefinas e estirenos. Nós resolvemos aqui criar a família das poliamidas porque são várias poliamidas que nós produzimos. Não são todas que existem no mercado, mas são algumas, né? Como tem o PA6, PA66, PA66/6, PA6G, PA11, PA12, PA6/6T. PA é a abreviação de poliamida, tá? A importância disso é justamente a poliamida está inserida dentro do plástico de engenharia, como foi falado, que tem uma relação custo-benefício e também é um produto já bem mais conhecido que os outros que são mais recentes, né? Com isso, o custo é mais acessível. O Vitor também preparou alguma coisa com relação ao início, né, da história do nylon, o porquê, o nome, etc., que é interessante saber também. A gente está falando em poliamida, mas talvez você conheça por nylon, né? Então, o nylon é um nome que surgiu para a poliamida, vamos dizer assim, um apelido da poliamida, que ninguém ao certo sabe dizer da onde surgiu esse nome nylon. Tem várias histórias, mas duas delas que são mais repetidas, né? Para dar um sentido, o porquê, a origem desse nome nylon, é que como o nylon, ou a poliamida foi inventada na época da Segunda Guerra pela DuPont, a empresa DuPont, onde 2 cientistas, 2 engenheiros, um deles norte-americano e outro inglês, então decidiram colocar o nome nylon porque eles estavam fazendo homenagem às cidades do seu país. No caso, o norte-americano, Nova York, NY, uma abreviação de Nova York, e do inglês de Londres, né? London, que é o LON, né? de London. Então juntou e ficou nylon. Outra história que existe é que quando foi inventado na época da Segunda Guerra, eles aproveitaram a poliamida para fazer o tecido para fabricar os paraquedas, e com isso fizeram um ataque surpresa, uma cidade do Japão chamada Nippon. E o nome nylon é a abreviação, é a primeira letra de cada palavra de uma frase que diz: agora vocês perderam velha Nippon. Em inglês, que diz Now you've lost old Nippon. Então, essas são as 2 histórias mais contadas hoje em dia. Ninguém sabe se é verdade, mas o nome ficou, o apelido ficou, né? Nylon. Então, hoje, poliamida e nylon se referem ao mesmo produto. O Márcio vai falar um pouquinho também, né? O importante disso também é saber que, por ser um produto criado na época da guerra, é um produto relativamente novo, comparado ao aço, comparado ao ferro fundido, enfim, é um produto que foi desenvolvido pela pessoal da química, né, que é muito útil até hoje, né? Então a gente separou aí uma ideia mais ou menos do monômero e do polímero, que é a ideia de como formar o plástico, as poliamidas, meia e a meia-meia, né? Todos os plásticos eles são divididos na condição de monômero, que é a unidade menor do plástico, que depois polimerizado, ou seja, ligado sequencialmente, forma o polímero, e daí dá o formato da poliamida meia e da poliamida meia-meia. Já a poliamida meia-meia ela tem 2 sais que compõem esse produto, né? O que dá uma ideia bacana nisso também, que é Epson caprolactano, que é um monômero, é uma ciclohexana, ou seja, são 6 carbonos em forma hexagonal, mostrando uma estrutura rígida, né?
que pode conferir ao produto um uso mais técnico e de construção mecânica nas máquinas e equipamentos, né? Aí tem uma explicação da poliamida 6, que eu acabei de falar, e da poliamida 66, né? Além disso, também cada monômero montado vai definir os vários tipos de poliamidas, a 4.6, a 10, a 11 e a 12. Nós já processamos quase todas elas aqui, mas a que mais vende ainda é a poliamida 6, a 66/6, que é um monômero, um copolímero, aliás, são dois monômeros juntos que formam o copolímero, que é o 66/6. Como principal característica, daí a gente separou o que é cada produto desse e o que a propriedade mais relevante de cada item. Você quer daí explicar um pouquinho do nylon 6? Então, essa numeração que vem logo depois do nome nylon ou do nome poliamida tem a ver com o número de carbonos que tem nesse monômero, né? Então, o nylon 6 vai ter 6 carbonos, o nylon 12 terá 12 carbonos, o nylon 11 terá 11 carbonos e assim por diante. No caso do copolímero, que é o nylon 66/6, né? Então terá lá 6 dentro de mesmo monômero, 2 repetições de 6 carbonos e depois mais uma de 6 carbonos também, que é do nylon 6. Só para ficar mais claro essa questão de monômero e polímero, né? Polímero não vem somente do nome, não só do mundo do plástico, né? O polímero vem de vários outros universos. Então, só para ter uma ideia, inclusive o DNA é um polímero, o nosso DNA ou de qualquer ser vivente. Então, só para ter uma ideia, um monômero, imagina que você vai fazer um colar, então você pega lá uma bolinha verde e vai colocando, e aquela bolinha verde seria um monômero. Agora, quando você coloca na cordinha várias bolinhas verdes, ali vai se tornar um polímero. E como é um colar, vamos supor, você fez um colar só de bolinhas verdes, é um polímero, é um homopolímero. E se você pegar uma bolinha verde e outra branca, uma bolinha verde e outra branca, são 2 monômeros, um monômero verde e um monômero branco. Você vai fazer um colar, então ele é um copolímero, porque tem 2 monômeros. Só para ficar mais ilustrado assim a questão do polímero e monômero. Provavelmente não tem só engenheiro aqui vendo, talvez tenha revenda, tem estudantes, então assim fica mais ilustrado. Agora nós vamos partir para as poliamidas mesmo, né, propriamente dito. A primeira delas vai ser a poliamida 6, o nylon 6. Então, o que a MGS tem? Existem as propriedades técnicas e as principais características de cada produto desse. Ou seja, a poliamida 6 com as características, a 66/6, que é um copolímero que a gente já falou com as outras características, que vão definir ao construtor da máquina e do equipamento as principais, os esforços e assim as dimensões da peça que o projetista vai fazer, tá? Então a gente elencou aqui algumas propriedades, não são todas, né, que estão aqui. Nós temos um catálogo mais adiante que mostra tudo isso, ou seja, são todas propriedades características de cada resina nossa de produção, né? Quer começar primeiro pelo nylon 6, né? Que seria as principais é o peso específico, 1,14 gramas por centímetro cúbico. A resistência à temperatura, que é um caso crítico ao plástico, né? A gente sempre, primeira coisa que pergunta é qual o range, ou seja, quais as temperaturas que a peça vai trabalhar. No caso do nylon 6, aí, menos 40 graus Celsius a mais 100. A absorção de umidade, que varia 3%, com a umidade relativa do ar também, ou seja, o nylon é um material higroscópico, ele absorve a umidade, alterando assim também suas propriedades. A dureza, que também é fundamental, e o ponto de fusão dele. Isso para o nylon 6. E algumas características abaixo, que é autolubrificante, amortece vibrações de contrapeso e baixo ruído. Vitor, continua daí? Sim, com relação às aplicações do nylon 6. Bom, aqui no Brasil, antes de existir o nylon 6, existia o nylon 66/6. Nós vamos falar mais adiante. Mas o consumo era pequeno ainda aqui no Brasil. Depois, a família Cida, a família do Márcio,
trouxeram a poliamida 6, que tem a vantagem de ser um produto de baixo custo em relação ao nylon 66/6 e rapidamente começou a ser muito usado no mercado. Então, tudo que era substituição de metal, madeira, cerâmica ou qualquer outro material pelo plástico, as opções eram sempre duas, o nylon 66/6 ou o nylon 6. E muitas vezes o nylon 6 em função de custo, né? Então, aqui a gente pode citar as principais aplicações daquela época até hoje em dia, mas existem muitos outros tipos de aplicação. Então, você pode ver no slide, são engrenagens, cremalheiras, roldanas, parafusos, roletes e uma infinidade de outras aplicações. Uma coisa que eu quero destacar também é com relação à identificação do nylon 6 da MGS. Não existe um padrão no mercado de como tem no aço, de cores de identificação, mas aqui no caso da MGS, o nylon 6 é identificado pela cor preta, uma pintura na cor preta, uma pintura em forma de números. O número corresponde ao diâmetro do tarugo, se for o caso do tarugo, né? Você vê ali na foto, ali tem um tarugo deitado com o número 250, então é um tarugo de 250 milímetros em nylon 6, porque está pintado na cor preta. Quando o material é pigmentado, né, ali você vê na foto, um material preto, um vermelho, a poliamida ela pode receber pigmentação, a cor que você preferir, e também pode receber aditivos. A gente vai falar adiante em aditivos, tá? Só para deixar claro como identificar o material da MGS. É importante que essa convenção de cores a gente bolou inspirado na convenção de cores do aço, ou seja, de tal forma que tenha a condição eu longe, ou seja, um cliente ligando para nós saber exatamente que produto é, porque as barras de plástico, no caso polipropileno, poligeleno, são muito parecidas e no início havia muita confusão por isso que a gente bolou essa cor de identificação, né? Daí temos aí na sequência o nylon 6 com fibra de vidro, que já é um incremento das características do nylon 6, né? Você vê que o peso específico aí, a densidade sobe para 1,35, né? Ele ganha mais peso, porque a fibra de vidro já incorporada no material, ela consegue dar uma resistência à tração maior, né? Um módulo de flexão também. Se eu começar a falar muito da propriedade técnica, vai ficar um pouco mais complicado. E a resistência também temperatura, que sobe um pouco, vai de menos 40 a 100, a dureza também sobe. O que eu ganho com isso? Eu consigo projetar peças onde o dimensional dela fica mais restrito, fica mais colocado de uma forma mais correta. Tá? Seguindo, temos aí algumas aplicações, as engrenagens, né? Ou seja, como eu falei, o dimensional delas fica um pouco menor em função comparado a um nylon 6 sem o reforço. Isso quem define o projetista, né? Através dessa tabela que nós temos com cada material aí com suas propriedades. O legal do nylon com fibra é que a MGS ela sempre inovando no mercado, sempre trazendo novidades. Esse é um produto somente fabricado pela MGS hoje no Brasil. Então, não existe hoje nylon com 30% fibra em forma de semi-acabado, até hoje pelo menos, produzido aqui, a não ser produzido pela MGS. O resto é tudo importado. E não é só o caso do nylon 6 com fibra de vidro, mas também tem outros produtos como o PIC, o PSU, o PET, o ABS. Tudo isso já foi produzido pela MGS, sendo pioneira na produção nacional, né? Então isso mostra a nossa experiência, né, com o plástico. Nós amamos plástico, amamos o que nós fazemos e fazemos com alegria, então é por isso que a gente sempre está trazendo novidades para o mercado. E voltando aqui na questão do nylon com fibra, como o Márcio falou, é um aditivo, mas não existe somente a fibra como aditivo. Nós podemos aditivar a poliamida com, por exemplo, se eu quero melhorar a questão de abrasão, eu posso agregar grafite, eu posso agregar molibdênio. Então, existem diversos tipos de aditivos
que eu posso colocar no material, né? Tudo dependendo da aplicação. Melhora as características de um produto, né? No caso do nylon, resistência mecânica, eu quero mais abrasão, coloco grafite, coloco molibdênio, isso feito com molibdênio, e assim por diante. Agora nós vamos falar sobre o nylon 66/6. Então, só recapitulando, 66/6 comparado ao 66 simples, o 66/6 é um copolímero, ou seja, existe a união de um polímero 66 com o polímero 6. O que eu ganho com isso? Eu fico, a parte de usinabilidade é melhor do que o 66, propriamente dito, né? Se ele puro. E perco um pouco na resistência à tração e algumas outras propriedades, mas nada que venha a dificultar o uso dele, né? Continuando aí o Vitor, mostrando aí o peso específico, aí, a resistência, temperatura, uso contínuo, um pouco melhor que o nylon 6, né? Sim, é um pouco melhor que o nylon 6, a absorção de umidade também é menor do que o nylon 6, a dureza é maior, né? Você vê na escala Rockwell ali 115, enquanto o nylon 6 sem a agregação de fibra de vidro era 100. Então é um produto realmente nobre, né? Ele foi o primeiro semi-acabado em polimida que surgiu no Brasil através de uma empresa francesa, que hoje já não tem mais aqui no Brasil, e a MGS comprou todo o maquinário, know-how, para poder produzir isso aqui hoje no Brasil. E o fornecimento de matéria-prima na época, né? Que também nos ajudou bastante. O Márcio estava aí, eu ainda não estava nessa época, né? Eu estou aqui quase 30 anos, mas eu não lembro muito bem da história, mas foi uma história muito bonita de confiança, né? Uma multinacional que confiou na capacidade da MGS. Hoje a MGS, como eu falei, é a empresa mais antiga de produção de semi-acabado do Brasil, em termos de poliamida e outros produtos. Então houve essa confiança e essa parceria. A cor de identificação dele é o dourado, né? Ele, por ser um 66, ele é um pouco mais creme do que o nylon 6, né? Acho que aqui no fundo existem algumas barras só de nylon, mas nós não vamos destacar no momento. Se alguém pedir, a gente pode tirar foto e mandar, né? Com principais características do 66/6, lá tem os laminadores, os chavetas laminadores para a resistência ao impacto, que é muito usado ainda, né? Mais alguma coisa aí que ressalta o 66, as roscas sem fim também, né? Sim. Os laminadoras, né? Tem algumas empresas que utilizam o 66/6 para laminar tubos, etc. Alguns clientes aí que a gente conseguiu e teve sucesso aí no uso desse material, né? Agora nós vamos falar também de alguns apelidos dos formatos que nós fabricamos. Nós fabricamos vários formatos, né? Mas dependendo da região do Brasil, ele é chamado de formas diferentes. Então aqui nós vamos falar, o primeiro formato que nós fabricamos são os bastões, que em algumas regiões são conhecidos como barras e em outras regiões conhecidos como tarugos. Então nós temos aqui os bastões redondos, os bastões quadrados, os sextavados e as meia-canas. Também fabricamos tubos, que em algumas regiões são conhecidos como buchas, em outras conhecidos como barra-ocas. E temos também as chapas, também chamadas de placas. Nós fabricamos elas com 0,5 metro de largura, 500 milímetros, 1.000 milímetros de largura. Temos os cepos para corte em balancim e também as pranchas. As pranchas, na realidade, são as chapas, né, refiladas. Já sai uma ferramenta própria para isso. Então, todos esses perfis que foram desenvolvidos, eles foram feitos para atender determinados clientes, né? Tinha um lá que queria fazer parafuso, a gente fez o sextavado. O meia-cana para desenvolver lá na indústria metalúrgica, lá para fazer as sapatas de laminação, né? As barras ocas, né? As barras meia-cana, os quadrados, né? Isso tudo foram desenvolvimentos que o próprio cliente foi solicitando, a gente foi fazendo, né? Foi executando. O que permite novos desenvolvimentos também. Isso. Se você tem aí algum outro formato, está tendo muita perda de material, você pode falar conosco, fala com alguns nossos profissionais de vendas que estão extremamente capacitados e conforme o consumo a gente pode desenvolver uma ferramenta que diminua a tua perda e aumenta a tua produtividade. Então, como o Márcio falou, a questão do sextavado meia-cana é fruto disso, né? Então, quem sabe você vai trazer algum novo formato para a gente poder fabricar. Eu vou mostrar agora umas fotos, né, dos nossos
materiais. Aqui são os bastões, ou as barras, ou os tarugos, conforme você quiser chamar. Então ali tem o nylon 66/6, tem ali o bastão sextavado, o bastão quadrado, um bastão vermelho, mas pode ser verde, pode ser azul, pode ser preto, pode ser da cor que for. Menos xadrez e menos com bolinha. O restante não ainda, né? Pode ser. Depois temos aí uma foto do estoque dos nossos tubos, né? Nós temos várias medidas de tubo. Somos referência em produção de tubos com 3 metros de comprimento. Pouca gente consegue fazer isso sem empenamento. Então nós temos essa tecnologia, porque a gente gosta do que faz, então faz bem feito. Temos aqui também as chapas, né? Meio metro de largura, 500 milímetros, e também de 1 metro de largura, com um comprimento variado, né? De 1.000, 2.000 e 3.000. Todos esses materiais aí são uma situação que está hoje no nosso estoque, né? A gente está disponível para fazer. É lógico, a gente às vezes está limitado em relação ao lote econômico de fazer uma determinada cor, mas isso, conversando com o pessoal de vendas, a gente tenta encaixar com outros clientes também e fazer uma corrida que venha a satisfazer a todos, né? Seguindo aí, temos uma tabela resumida, todos os perfis, o Márcio vai comentar. Essa tabela, ela mostra a nossa sigla, né, que a gente colocou, Nylon NY6MGS, né, e a respectiva nomenclatura mundial. Esse PA6 é um nome mundial, ou seja, é uma sigla que todos os fabricantes, né, desse semi-acabado seguem. Daí tem a parte das dimensões, né, dos bastões redondos, dos bastões quadrados, os hexagonais, que são os sextavados, as pranchas, né? Então essa folha aqui ela é mais de resumo, né? Que também mais adiante a gente vai mostrar, porque cada bitola dessa, cada espessura, cada largura tem uma tolerância sempre a mais, né? Porque vai depois ser mecanizada e usada para chegar no diâmetro, no comprimento da peça desejada. Então temos aí a tabela já, né, Vitor? Quer comentar um pouquinho da tabela? Essa tabela isso é importante, né? No caso das poliamidas, né? Que você você deve ter baixado ali no link. É uma tabela que somente quem está tendo acesso aí são vocês. É uma tabela mais completa, somente da família das poliamidas, aonde vai aparecer ali o peso por metro. Por mais que você observe ali que o bastão, vamos supor, o bastão de nylon 25 por 3.000, mas o peso que está ali é peso por metro. E o peso que está ali é um peso teórico. Como o produto é semi-acabado, ele vai com uma sobremedida. Existe uma norma internacional, todo fabricante de semi-acabado segue essa norma, todo que se preza, né? E então o peso ali vai ter uma variação, né? Então, mas é um peso de referência. E vai aparecer um número ali também, 2 números, aliás, mais alguma coisa e mais alguma coisa. São as tolerâncias de fabricação, né? Isso que vai definir, vamos dizer assim, o peso por metro da peça mais lá na frente, né? Exatamente. Depois tem uma outra tabela também, que é a de propriedades. Lembra quando o Márcio comentou que a gente apresentou ali anteriormente as principais propriedades? São aquelas propriedades que os clientes mais perguntam, né? Então a gente já aproveita para colocar nessa apresentação. Mas existe uma infinidade de propriedades. Aqui nesse slide aparece somente uma parte das propriedades da tabela. A tabela que você baixou, você vai observar, são várias outras propriedades e são informações de referência. Eu acho que o Márcio vai comentar um pouquinho mais sobre isso. Essas propriedades são informações médias que nós temos e colocamos para o projetista definir ou fazer os primeiros cálculos para dimensionar a peça. Elas foram divididas em propriedades físicas, que são as primeiras ali, as mais marcantes, as propriedades mecânicas, que estão aqui, que definem a resistência à tração, a tensão de ruptura à tração, ou seja, qual o esforço que aquela matéria-prima, ou seja, que aquele polímero pode sustentar, pode aguentar, e com isso você fazer o dimensionamento da tua peça. São várias propriedades, por isso que é importante mais à frente, né, a gente vai explicar como funciona essa seleção aí, né?
Vamos seguindo adiante então. Aqui também nós temos aí uma dica ali sobre a questão de furação, corte, né, na usinagem do semi-acabado. Lembrando que o plástico não deve ser cortado, ou usinado, ou fresado igual o metal. Ele é totalmente diferente. Tem que ter menos velocidade para não gerar calor. O plástico é um péssimo condutor térmico, condutor de calor, então gera calor, gera tensão. Acontece muitas vezes, principalmente em bastões com bitola mais grossa, acima de 150 milímetros. Acontece muito se não for uma usinagem, uma furação cuidadosa, com uma ferramenta afiada adequadamente. É muito comum o material estourar. E não estoura porque o material está ruim, estoura porque gerou tensão interna e o plástico não suportou e rompeu. Acho que o Márcio vai comentar alguma coisinha, ele gosta de enfatizar bastante essa parte. É o processo de furação, é o processo de usinagem. O que acontece normalmente quando as pessoas vão usinar o plástico, elas acham que é macio, eu posso colocar a qualquer velocidade, qualquer broca, ele vai resistir. Não é bem isso que acontece. Como o Vitor falou, no ângulo, por exemplo, de uma broca que é feita a furação, existe um erro, ou seja, uma má afiação, gera-se calor ali dentro. Ele é um plástico, como a gente já falou anteriormente, ele produz calor, né? E a peça acaba dilatando e quebrando, né? Isso pode até danificar e machucar alguém, né? Seguindo a sequência, daí a gente também, baseado nisso, fez uma etiqueta, né? Que é importante. Está aqui a etiqueta já na tela. Para a gente mostrar isso, né? Sempre tomando a precaução da segurança aí, isso é um material técnico. E na sequência a gente tem uma ficha de avaliação técnica de projeto. O que acontece? Quando a pessoa vai realmente projetar ou quando é substituir uma peça já existente em plástico, que gastou, quebrou, é um pouco mais fácil, né? Mas tem que identificar qual é o polímero para a gente repor exatamente aquele polímetro que o projetista montou lá no equipamento, né? Então a gente bolou uma ficha de avaliação técnica que define as características principais. Uma delas a gente já falou bastante, bateu bastante nisso, que é a temperatura de uso de trabalho no uso contínuo, a carga aplicada, e a gente procura sugerir o uso de algum tipo de plástico, talvez até com a poliamida, ou com uma fibra, ou com um bisulfeto, ou com um redutor de atrito, mas isso depende muito do contato do cliente com a gente. Por quê? Porque às vezes eles ficam escolhem um material errado e acaba danificando o equipamento, né? Uma informação da parte comercial que é importante aí, que a gente sempre está em cima, que o Vitor vai comentar. Vou comentar um pouquinho antes. Eu queria só reforçar a questão dessa ficha de avaliação técnica, que é muito usada por nós quando o cliente tem dúvidas de qual o plástico que ele pode usar para determinada aplicação. Então, ao ser preenchido essa ficha, quem analisa é o próprio Márcio. Então, o Márcio ele vai dar uma olhada em todas essas informações. Quando ele sente necessidade de mais informações, ele me diz qual é a informação específica que ele precisa saber. Eu envio para você, cliente, e baseado nisso ele dá uma sugestão de quais os tipos de plástico em natura ou aditivado que você poderia fazer um teste. E já nessa tela você está olhando ali as informações comerciais. Então, já no primeiro ponto já fala que nós aqui no IGES não podemos confirmar que o nylon com grafite vai dar certo. Porque a gente não está junto com você, vendo a aplicação, vendo o ambiente, vendo a tua máquina. Então a gente faz uma sugestão. E aí é muito importante você fazer o teste prático, né? Se a gente indicar 2, 3 tipos de plástico, você faz os testes, depois faz a avaliação do custo-benefício para decidir qual é o tipo de plástico que você vai utilizar. É bom lembrar que a história do plástico no mundo ela é curta. O nylon mesmo, né? Ele tem 80 anos de idade no mundo. Aqui no Brasil deve ter em torno de 50 anos. E cada dia mais estão surgindo novos tipos de plásticos. Então, a questão de confirmar uma aplicação é complicado ainda, né? Nesses tempos. Outra informação importante é que antes de você, caso tenha que efetuar alguma
devolução, a gente tem um procedimento interno, então é bom você falar primeiro com o pessoal do comercial, que vai gerar a documentação necessária junto com o pessoal de qualidade e o pessoal da fábrica. Outra coisa também é que caso você precise de um material cortado ou que seja um tamanho diferenciado, a MGS pode fabricar, tendo um lote mínimo, a gente pode cortar o material no comprimento que você precisar. Mas toda essa informação é feita por escrito para a tua segurança, né? Para que não aconteça alguma coisa de cortado no tamanho errado. Outra informação importante é com relação à tabela de pesos e medidas. Vou frisar novamente que o nosso produto é um semi-acabado, né? Então o peso que aparece no nosso catálogo é um peso de referência. Ele está bem próximo da realidade, mas existe uma variação ali. Não sei se o Márcio quer comentar mais alguma coisa. Por isso que a gente vende por quilo. Existe uma norma que define isso. No futuro a gente vai comentar sobre isso, né? Hoje, vamos dizer, o assunto só foi poliamidas, né? Mas existe um critério para determinação de cada propriedade que eu comentei ali, de referência, do peso, né? E do uso do produto, né? Bom, a princípio o que nós temos a dizer é isso. Quero deixar aqui para vocês um canal de contato, né? A nossa empresa é bem transparente, bem aberta, então ali tem o e-mail do nosso staff, começa ali o Márcio, o Fábio, tem o meu e-mail, tem o do Ryan, tem o do Sadi, que é da FGM, também o Alcione, que é o técnico nosso lá de usinagem, uma pessoa que tem uma experiência gigantesca em termos de plástico. Ele também tem uma experiência grande em metal, mas ele também, como nós aqui, é apaixonado por plástico, então tem uma experiência grande na usinagem de plástico. Então, com isso, a gente consegue dar as dicas que você precisa, né? Eu quero pedir para você que, se possível, siga a MGS nas redes sociais. Aqui tem o slide ali, o Facebook, no LinkedIn, no Instagram, no YouTube. E sempre quando você tiver alguma ideia, alguma sugestão, algum questionamento, a gente está aqui aberto para poder receber isso e te responder da melhor forma possível. Vou deixar para o Márcio das palavras finais. O trabalho é esse aí, né? A gente está aí tentando difundir o uso do plástico, como eu falei logo lá no início, e a intenção nossa é quanto mais vocês utilizarem, melhor vai ser para o nosso país, ou seja, nós vamos conseguir desenvolver novas máquinas, novas tecnologias e com isso seguir a nossa rota aí de plástico, né? No Brasil. No mais, seria o agradecimento aí por vocês estarem com a gente nesse período. Pena que tivemos um problema técnico aí na internet, mas esse vídeo vai ser colocado em gravação. Mas fica o canal aberto, o Samuel, né, que tá lá disponível isso, ele vai receber os e-mails ou as necessidades para a gente entrar em contato e tentar resolver. Muito obrigado pela paciência e vamos em frente e que dê tudo certo. Obrigado. Então até a próxima treinamento.